Você já parou para pensar como a vida muda depois dos 80 anos? Não estou falando só das rugas no espelho ou dos joelhos que às vezes doem mais do que antes. Falo daquelas mudanças que ninguém comenta muito, mas que todo idoso acaba enfrentando cedo ou tarde. A verdade é que essa fase da vida pode ser incrivelmente rica e cheia de sabedoria, mas também traz desafios que, se a gente não estiver preparado, podem pegar a gente de surpresa. E é justamente por isso que quero conversar com você hoje sobre algumas realidades da vida após os 80 anos, não para assustar, mas para que você possa se preparar, se cuidar e, acima de tudo, continuar vivendo com alegria e propósito. Afinal, conhecimento é poder, não é mesmo? E quando a gente sabe o que pode estar pela frente, fica muito mais fácil lidar com tudo. Então, vamos começar essa conversa com as primeiras realidades que muitos idosos enfrentam, e como você pode encará-las de frente. Primeira realidade: o corpo já não responde como antigamente. Lembra quando você subia a escada sem nem pensar duas vezes? Ou quando podia passar o dia todo no jardim sem sentir uma dorzinha sequer? Depois dos 80, o corpo começa a cobrar o preço de tantos anos de trabalho e vivência. E não tem jeito, os músculos enfraquecem, as articulações ficam mais rígidas, e até aquela caminhada diária pode exigir um pouco mais de esforço. Mas sabe o que é pior do que isso? É quando a gente se deixa levar pela frustração e para de se movimentar. Porque, mesmo que o corpo não seja mais o mesmo, ele ainda precisa de movimento. A chave aqui é a adaptação. Talvez você não consiga mais caminhar 1 hora por dia, mas 15 minutinhos já fazem uma diferença enorme. Ou talvez a natação seja melhor do que a musculação agora. O importante é não parar, porque, quando a gente para, é aí que as coisas realmente começam a desmoronar. Olha o seu José, por exemplo. Ele sempre foi ativo, mas depois dos 80, os joelhos já não aguentavam mais as longas caminhadas. Em vez de desistir, ele começou a fazer exercícios na água, e hoje, aos 85, diz que se sente mais solto do que há 5 anos. A lição aqui é simples: respeite seus limites, mas não desista de se cuidar. Segunda realidade: a solidão pode bater à porta. Outra realidade dura dessa fase é que, com o tempo, perdemos pessoas queridas. Amigos, familiares, às vezes até o companheiro de uma vida inteira. E, de repente, a casa que antes era cheia de risadas fica silenciosa demais. A solidão não é só uma tristeza passageira, ela pode afetar a saúde física e mental. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa enfrentar isso sozinho. Manter conexões, mesmo que pequenas, faz toda a diferença. Um telefonema para um neto, um café com um vizinho, ou até mesmo participar de um grupo de atividades para idosos pode trazer de volta aquela sensação de pertencimento. E se você se sente esquecido às vezes, lembre-se, não é culpa sua. A vida dos mais jovens é corrida, mas isso não significa que você não é amado. Às vezes, basta tomar a iniciativa, mandar uma mensagem, convidar alguém para um almoço. As pessoas podem não perceber que você está precisando de companhia até você dar o primeiro passo. E enquanto falamos sobre conexões, há outra realidade que muitos idosos enfrentam: a sensação de que o tempo está passando de um jeito diferente. Mas isso é uma conversa para a nossa próxima parte, onde vamos falar sobre como lidar com as mudanças na rotina e na percepção do tempo depois dos 80. Às vezes, depois dos 80, os dias começam a se misturar, não é mesmo? Você olha para o calendário e pensa: já é sexta-feira outra vez. Ou então percebe que algumas horas parecem durar uma eternidade, enquanto outras voam sem deixar rastro. Isso nos leva à nossa próxima realidade. Terceira realidade: o tempo parece escorrer pelos dedos, ou congelar. Quando a gente é jovem, o tempo é cheio de marcos: faculdade, casamento, filhos, trabalho. Depois dos 80, muitos desses marcos já ficaram para trás, e a rotina pode parecer, bem, rotineira demais. Alguns dias, você sente que a semana inteira passou num piscar de olhos. Em outros, as horas arrastam-se devagar, como se o relógio estivesse preso no mesmo minuto. Mas isso não precisa ser ruim. Na verdade, essa mudança na percepção do tempo pode ser uma oportunidade. Quando a gente para de correr contra o relógio, descobrimos o valor das pequenas coisas: o prazer de ler um livro sem pressa, o sabor de uma refeição bem feita, a beleza de observar os pássaros no jardim. O segredo é criar pequenos ritos que deem significado aos dias, seja um hobby novo, uma ligação semanal para um amigo ou até mesmo escrever um diário com suas memórias. Veja a Dona Marta. Ela sempre quis aprender a pintar, mas nunca teve tempo. Agora, aos 82, decidiu experimentar, e descobriu que, quando ela está com os pincéis na mão, o tempo simplesmente desaparece. Não importa se o quadro fica bonito ou não,
o que importa é a alegria que isso traz para ela. E esse é o ponto: depois dos 80, a gente não precisa mais seguir um cronômetro. A gente pode viver no nosso próprio ritmo. Quarta realidade: os remédios viram parte da rotina, e isso tem um preço. Vamos falar de um assunto que muitos evitam, mas que é inevitável: os remédios. Depois dos 80, é comum que a lista de medicamentos cresça, um para a pressão, outro para o colesterol, mais um para a dor nas articulações. E, de repente, você passa mais tempo organizando pilhas de comprimidos do que fazendo coisas que realmente gosta. O problema não é tomar remédios, muitos deles são essenciais. O perigo está quando a gente deixa que eles dominem a vida. Algumas pessoas acabam tão focadas nos seus problemas de saúde que esquecem de viver. E pior, às vezes, tantos remédios interagem entre si, causando efeitos colaterais que pioram a qualidade de vida. Mas há uma saída. Primeiro, converse sempre com seu médico. Será que todos esses remédios são realmente necessários? Será que algum pode ser ajustado? Segundo, não deixe que os medicamentos definam quem você é. Você não é o idoso do coração fraco, você é alguém que tem uma história, que ri, que ama, que ainda tem muito para viver. Seu Antônio, por exemplo, toma 5 remédios por dia. Mas ele não deixa que isso o impeça de sair para caminhar todas as manhãs. Ele até brinca: meus comprimidos vêm comigo, mas quem manda aqui sou eu. E é exatamente essa mentalidade que faz diferença. Quantas vezes você já sentiu que as pessoas simplesmente não te veem mais? Que passam por você no mercado, falam como se você não estivesse na sala, ou pior, tratam você como se fosse uma criança. Essa nos leva à nossa quinta e mais dolorosa realidade. Quinta realidade: a invisibilidade social depois dos 80. Num mundo obcecado por juventude, velocidade e novidade, chegar aos 80 anos pode fazer você se sentir como um móvel antigo numa loja de design moderno, ainda valioso, mas que muitos não sabem mais como apreciar. Os garçons param de fazer contato visual, os netos aceleram as explicações tecnológicas, e até médicos às vezes falam como se você não estivesse presente. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta: essa invisibilidade é uma ilusão. O problema não está em você, está na pressa e na falta de sensibilidade dos outros. E a melhor forma de combatê-la não é gritando por atenção, mas reafirmando sua presença no mundo de maneiras que ninguém pode ignorar. Dona Isaura, aos 84, enfrentou isso de cabeça erguida. Quando percebeu que as pessoas começavam a tratá-la como a velhinha, ela mudou a estratégia. Passou a se vestir com suas melhores roupas, a frequentar eventos culturais, e principalmente, a contar suas histórias fascinantes de quando era professora. Hoje, é comum vê-la cercada de jovens que adoram ouvi-la falar sobre como era o mundo antes da internet. Ela não esperou ser vista, mostrou porque merecia ser vista. Se tem uma coisa que essas 5 realidades nos ensinam, é que a vida depois dos 80 não é sobre evitar as dificuldades, é sobre navegá-las com a sabedoria que só quem viveu 8 décadas pode ter. Seu corpo pode mudar, seus remédios podem aumentar, o tempo pode parecer diferente, e a sociedade pode tentar te colocar de lado. Mas nada disso precisa definir sua experiência. O verdadeiro segredo? Você ainda está escrevendo sua história. Cada manhã é uma nova página. Cada pequena alegria, um café quente, uma música antiga, uma conversa significativa, é uma vitória contra qualquer tentativa de te diminuir. E essa, talvez, seja a maior realidade de todas: a vida depois dos 80 não é um declínio, é uma nova forma de viver, cheia de profundidade que os jovens ainda não podem compreender. Então, que tal começarmos hoje mesmo a reescrever o que significa envelhecer? Me conte nos comentários, qual dessas realidades mais ressoou com você? E mais importante, como você está enfrentando esses desafios no seu dia a dia? Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também possa precisar ouvir isso. Lembre-se, sua vida ainda tem cores que só você pode pintar. Até a próxima, e continue brilhando!